6 de março, versículo do dia. Leitura no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16. E a palavra diz, respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. E graças a Deus. Para vocês que estão chegando agora, fazendo parte do nosso projeto missionário, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, a partir do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a falar abertamente sobre sua missão, sua morte e ressurreição. É neste momento que ele pergunta aos apóstolos. A resposta dada por Pedro foi bem recebida pelo Mestre, que ele logo em seguida explicou a origem daquela revelação. Foi o Pai do próprio Jesus Cristo. Somente o Espírito do Pai tem o poder de nos revelar quem é o Messias e a nossa necessidade essencial dele. A pergunta de Jesus continua a desafiar quem quer que pretenda seguir o Mestre. Afinal de contas, no meio deste mundo doido em que vivemos, no qual virou moda o apresentar-se como cristão, por qual razões eu creio naquilo que eu digo que creio? Simplesmente porque, como dizem alguns, eu nasci na igreja? Ou então, porque pega mal confessar para os meus amigos, que se dizem crentes, que eu não creio em coisa alguma? Convicção do tipo meia sola é pior do que ateísmo. O Senhor ainda hoje insiste em nos questionar qual é o conteúdo da fé, melhor dizendo, da sua fé, quando o tema é Jesus Cristo. A única resposta aprovada pelo Pai continua sendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção nesta reflexão final que eu trago para a sua vida. Quando Pedro seguiu ao Senhor Jesus, ele descobriu que as palavras do Senhor Jesus eram a verdade e que seu trabalho estava muito além do alcance da humanidade. Além disso, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para que pudesse reconhecer que o Senhor Jesus era o Cristo. Mas por que o Senhor Jesus é chamado de Cristo e era o Cristo? Um dia, eu li duas palavras. O Deus encarnado é chamado de Cristo e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Deus tornado carne, chamado de Cristo, é assim o Cristo, que pode dar a verdade às pessoas, é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a substância de Deus, e possui o caráter de Deus e a sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançadas pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus, enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus e representar bem a Deus e de favorecer vida ao homem. Apenas o Deus encarnado pode ser chamado de Cristo. Cristo só tem uma humanidade comum, como também tem completa divindade. Devido à sua essência da divindade, ele pode expressar a verdade e fazer as obras do próprio Deus. Embora exteriormente Cristo pareça ser comum, sua essência é de Deus. Portanto, ele pode ser chamado de Cristo. Esses falsos cristos dizem ser os verdadeiros,
mas não têm essência divina e não conseguem expressar a verdade ao salvar a humanidade. Eles são os enganos de espírito malignos. Essas palavras nos ajudarão a entender que o Senhor Jesus pode expressar a verdade e fazer o trabalho de redenção da humanidade e conceder ao homem o caminho para a redenção. Em poucas palavras, o Senhor Jesus é o Cristo, o Deus encarnado na terra. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Jesus, pois Tu és o Filho de Deus, aquele que me resgatou no dia 17 de março de 2009, que ouviu a minha oração, o meu pedido, o meu socorro, que hoje está aqui ao meu lado, me acompanhando, me guiando, me protegendo. Tu és o Filho de Deus, assentado à destra do trono da graça, para que possamos ter acesso ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Se inscrevam e deixe os seus comentários. É importante para a obra de Cristo. Um ótimo dia e que Deus nos abençoe.